Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, professor. Estamos. Pessoal, como a gente tinha combinado previamente, né, hoje nossa aula vai ser totalmente remota, né, e o que a gente vai fazer é a revisão hoje, né. Então, as 3 outras aulas referentes eu deixei gravadas, creio que todo mundo já deve ter tido acesso a elas, eu coloquei na pasta de materiais complementares, já vi que até a Ana as colocou na página inicial da nossa sala, né. E é semiologia das síndromes coronarianas agudas, semiologia das valvulopatias e semiologia das arritmias cardíacas. Eu tentei condensar ao máximo, né, para também não deixar aulas extremamente extensas, porque eu sei que o tempo de vocês está bem corrido nessa reta final aqui, desse período, tá bom? E deixei também um questionário que já está no Forms. Lembrando que o questionário ele só fica disponível em lembrando que o formulário, o envio dele só fica até amanhã às 16 horas, viu, pessoal? Então, quem não enviar, porque amanhã à noite eu já vou ter de corrigir as provas, né? Porque o professor Eugênio já vai ter de alimentar o sistema com as nossas notas até sábado, né? Então, amanhã eu já vou... Amanhã quem vai fazer a prova é o professor Eugênio, né? E as nossas monitoras vão acompanhá-lo. Aí eu já vou pegar as provas, vou fazer a correção, já repasso as notas, já olho quem mandou o trabalho, né? A resposta das questões e já dou até 1 ponto, tá bom? Então, que eu já tenho de fornecer tudo isso até sexta-feira, meia-noite, para o professor Eugênio. Então, vamos lá para a gente começar logo. Né? A gente vai fazer uma revisão bem simples e rápida, com os pontos principais do que a gente viu. Por favor, não utilizem essa revisão aqui como um ponto guia. Não é o estudo total do que vai cair na prova, né? Porque tem estudante que ainda às vezes me diz, mas professor, o senhor não falou isso na revisão. Não confundam as coisas, tá bom? Então, assim, e também eu não quero que ninguém deixe para aprender tudo na revisão. Aqui isso é para a gente reforçar o que já foi visto durante o período, né? Então vamos lá. Vou botar aqui o apontador, fica melhor. E vamos lá. A gente viu na aula de prontuário médico, né, que só em 92, né, o Ministério da Saúde ele estabeleceu, né, que o prontuário ele é um conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinado ao registro dos cuidados médicos e demais profissionais de saúde, né. Então a gente tem de lembrar que a gente vai ter prontuário médico, ele é um documento do paciente, do profissional que o está, dos profissionais que o estão acompanhando e do serviço em que esse paciente está internado. Então, é onde a gente vai colocar de forma coesa, né, as evoluções, os racionais clínicos, a identificação dele, os exames complementares que são feitos, o nosso tratamento que é feito no paciente, né? E só em 2002, o Ministério da Saúde ele define o prontuário, porque aqui foi uma portaria do Ministério da Saúde. E só 10 anos depois, o CFM ele define o que é o prontuário médico, torna obrigatório o cuidado do prontuário médico e a criação das revisões das comissões de revisão de prontuário médico, né? Então, no prontuário deve constar a identificação do paciente, a anamnese, o exame físico do paciente, os exames complementares e resultados, a hipótese diagnóstica ou diagnóstico definitivo. Então, às vezes, o paciente entra com a hipótese diagnóstica de uma pneumonia multilobar. No entanto, durante a internação dele, se viu que, na verdade, ele não tinha uma síndrome do tipo condensação pneumonia, que ele tinha uma síndrome de congestão passiva. Cardiograma mostrava aumento da área cardíaca, ele tinha edema de membros inferiores pela noite, aí o diagnóstico definitivo vai ficar insuficiência cardíaca congestiva com edema de pulmão. Então, pode ir mudando os diagnósticos ao longo do tempo. O tratamento que é efetuado por esse paciente, o registro diário das evoluções clínicas, então, esse daqui é o exame físico de entrada, mas todo dia esse paciente ele pode ir melhorando ou ele pode ir piorando. Então, todo dia você tem que fazer qual é a queixa desse paciente, qual é o exame físico do dia, qual é a proposta para ele para o dia, né? E os procedimentos e condutas que são feitos. Então, se foi feita uma drenagem torácica,
tem que ser feito. Se foi feito um aspirado torácico para fazer uma punção torácica para pegar líquido pleural para poder ir para o estudo, você tem que fazer, ó, realiza dia tal, às 14 horas, realizado toracocentese com drenagem de aproximadamente 100 ml de líquido turvo, semelhante a pus do hemitórax direito do paciente. Feito sob anestesia local, colocado campos estéreos, feito com técnica asséptica. Depois disso, solicita um raio-x de tórax de controle e manda o material. E o que eu vou fazer com esse? Aí você tem que botar, solicito isso no material que foi feito. Então, tudo tem que ser evoluído, pessoal. Então, assim como o CFM fez a resolução dele, os outros conselhos também fizeram o que é a função de cada um frente ao prontuário do paciente, como deliberação do conselho de enfermagem, conselho de odonto, conselho de fisioterapia e por aí vai, né? Então, as funções do prontuário é comunicação entre os profissionais. Isso a gente vê muito nas nossas práticas, né? E é porque a gente está lá no regime aprendizado, né? Mas um colega, ele vai ter... Opa, então quer dizer que o seu José chegou no dia X com dor intensa, dor de grau 10, nota 10 de 10, e hoje ele está com dor 1 de 10 na região pré-cordial. Então, ele serve como comunicação entre os profissionais, o sistema de saúde e o usuário. Lembrem-se que o prontuário ele é acesso livre para o paciente. Ele também é um dono do prontuário, o paciente, né? De educação, registro histórico e científico. Então, muitos colegas que vão fazer trabalhos científicos que vão lidar com prontuário. Então, quanto mais rico esse prontuário é preenchido, quanto mais detalhes a gente tem no preenchimento dele, melhor. Ele ainda serve uma parte, que é o que o médico dá pouco valor hoje em dia, né? Que é o registro administrativo, financeiro, né? Porque é por meio do prontuário que o plano de saúde vai dizer, opa, então quer dizer que o Pedro, dia X, aquela punção que você fez no paciente, ela teve custos. Aquela punção que a gente evoluiu atrás, né? Que a gente disse que dia X a gente puncionou o paciente, a gente gastou clorexidina para fazer a limpeza, a gente gastou campos estéreis, a gente gastou seringa, a gente gastou tudo. Como é que vai ser pago tudo isso, pessoal? Por meio do registro disso. Esse é um dos grandes gargalos que tem no sistema público. Não se registra, o que não está registrado não foi feito. O plano ele não vai querer pagar, não. Então, esse é um dos pontos. Então, serve como registro administrativo e financeiro. E tem um documento de valor legal. Tudo que é feito, se não fiz essa punção, essa toracocentese de alívio, né, para pegar o líquido para estudo do líquido pleural do paciente, sem querer, fiz um pneumotórax do paciente. Não evolui nada. Um dia depois, o paciente veio a falecer de um pneumotórax hipertensivo. Então, pessoal, cadê? Que eu fiz, mas tem lá, eu fiz o raio-x de tórax dele de controle, mas doutor, não está nada evoluído, que o senhor pediu o raio-x de tórax, que o senhor checou, ou que o senhor ia repassar para o seu colega que assumiu o seu plantão para checar o raio-x de tórax para ver se tinha pneumotórax. Se não tem nada registrado, infelizmente, pessoal. Então, é um documento também de valor legal, tá bom? A quem pertence o prontuário aos profissionais de saúde que estão relacionados à assistência do paciente, ao paciente, se ele gozar das faculdades mentais, estiver lúcido e orientado, ao paciente e à instituição de saúde. Então, quer dizer, professor, que se vir a mãe, a esposa do seu Pedro, quiser... Não pode. O prontuário é do seu Pedro, que é o paciente. A esposa dele, infelizmente, vai ter de dar entrada via processo administrativo. Tá certo? Se o seu Pedro não puder responder por si, ela vai lá na direção do hospital e pede acesso ao prontuário dele. Aí o corpo clínico do hospital vai lá e dá acesso ao prontuário. Agora, se o seu Pedro tiver poder falar por si, se ele está tratando uma conjuntivite e não teve nada, está lúcido, orientado, ele diz, não quero que minha esposa tenha acesso ao prontuário, não. Ela não tem acesso ao prontuário, porque o prontuário é dele, tá bom? E a instituição de saúde. Na semiologia do sistema cardiovascular, a gente vai ser bem breve, pessoal, né? A gente já viu que já começa na inspeção, então sempre avaliar a pele do paciente, como é que está a perfusão periférica deles, tem presença de eritemas, temperatura. Lembrem-se que febre pode falar a favor de endocardite infecciosa, febre reumática, que como vocês viram nas aulas na semiologia das valvulopatias, é um importante meio de valvulopatia no Brasil, principalmente aórtica e mitral, né?
Faces, porque às vezes o paciente pode ter uma arritmia, mas será que essa arritmia não está sendo desencadeada, essa taquicardia sinusal, ela não está sendo desencadeada por um hipertireoidismo? Esse BAVT desse paciente não pode ser desencadeada por um hipotireoidismo, né? Ou um bloqueio atrioventricular, né? Então, as unhas, né? Porque hemorragias, vidro de relógio, que ela vai perdendo a qualidade dela, vai se tornando quebradiça, semelhante a um vidro, né? Podem falar a favor de cardiopatias. Então, observar se o paciente tem turgência jugular patológica, né, no pescoço dele, e o tórax em pacientes sindrômicos, né? Então, o exame do pré-córdio vai ser a inspeção, palpação. A gente viu que a percussão tem pouca utilidade no exame do pré-córdio, né, do aparelho cardíaco, e a ausculta. Com relação à palpação, chama a atenção da semiotécnica para a palpação do ictus cordis, né? A gente vai tentar sentir a ponta do coração se chocando contra a palma da nossa mão e, num segundo momento, contra as nossas polpas digitais, né? Então, o médico posiciona-se ao lado direito do paciente, com a mão direita espalmada, com a mão direita espalmada, ele palpa toda a região pré-cordial e vai sentir a ponta do coração batendo contra a palma da mão dele. Onde estiver batendo, ele vai lá e vai tentar palpar com as polpas digitais dele. Ele vai tentar ver a localização, se está no quarto ou quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, a extensão, se tem 2 centímetros ou 1 centímetro, né? Que vai dar geralmente 2 a 1 polpa digital e meia. A amplitude é variável, a duração dela principalmente vai ser sentida no terço inicial da sístole e a mobilidade, né? Sentido. Para a gente, o que interessa mais na ausculta cardíaca, e quem assistiu à semiologia das valvulopatias, eu falei do foco aórtico acessório, mas para a gente que vai interessar é o foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide e foco mitral. O foco aórtico, pessoal, está localizado no segundo espaço intercostal, na borda lateral do externo, né? À direita. Enquanto o foco pulmonar está no segundo espaço intercostal, localizado na borda lateral do externo, à esquerda. O foco tricúspide está próximo ao apêndice xifoide, né? Enquanto o foco mitral ele vai estar no quinto espaço intercostal, né, ao longo da linha hemiclavicular e hemitórax esquerdo. Isso é importante porque, por meio desses pontos de localização, a gente vai tentar auscultar as bolhas, cliques, sopros e atritos. Mas eu chamo a atenção para vocês das bolhas, né, que a gente vai ter importantíssimo a primeira bolha, né, que é a partir dela que a gente vai tentar entender onde inicia uma sístole, onde termina uma diástole, o que é um sopro holossistólico, o que é um sopro diastólico, o que é um sopro protodiastólico, o que é um sopro mesossistólico, tudo é a partir dessas bolhas. Elas vão localizar a gente no espaço do que tange a ausculta cardíaca. Então, a primeira bolha ela é nada mais, nada menos do que o fechamento das válvulas atrioventriculares, né, que é a mitral e tricúspide. Ela vai coincidir com o pulso arterial, ela é bem mais grave, de maior duração, né, do que a segunda bolha, e o local em que eu vou ouvi-la melhor é no foco mitral, é o famoso TUM. A segunda bolha, por sua vez, ela vai ser o fechamento das válvulas semilunares, né, e eu vou ouvi-la melhor no foco aórtico. Ela tem um timbre mais agudo, soa de maneira mais seca, é o tá. E ela chama a atenção, porque ela tem uma característica que é o desdobramento de segunda bolha, que é quando a gente consegue ouvir o fechamento das válvulas semilunares em tempos diferentes, né? Então a gente vai ouvir como se fosse uma bolha acessória próxima a B2. Quando ela respeita a dinâmica, quando é na fase da inspiração que eu vou ouvi-la, ela é fisiológica. Em algumas situações, quando ela é persistente, ela pode representar anormalidades, tá bom? Com exames complementares em propedêutica respiratória e cardiológica. Pessoal, eu estou indo um pouco rápido, porque o assunto é bem extenso. Se tiverem alguma dúvida, podem pedir para parar, podem pedir para perguntar, mas eu estou só pincelando o que foi que a gente viu de mais importante, né? A radiografia de tórax, eu acho que foi o que mais a gente se dedicou a estudar ao longo desse nosso estágio como exame complementar. Acho que ele só perde para o eletrocardiograma, né? Porque, afinal de contas, o eletrocardiograma foi motivo de uma aula só e a gente teve de reforçar em outras aulas, né? Então, é um método diagnóstico amplamente utilizado. Geralmente, ele é o primeiro método de imagem quando a gente vai investigar. Quero uma imagem de tórax do paciente, vai ser o raio-x de tórax. O bom é que ele se alia
a disponibilidade em vários locais, então até numa urgência de um hospital do interior você vai tê-lo, e associado a isso ele tem um baixo custo, né? Então o raio-x de tórax a gente vai ter algumas incidências que elas representam nada mais nada menos do que aonde os raios saem e aonde eles primeiro vão tocar no paciente e como eles vão incidir, né, no cassete ou no filme, né? Então a gente vai ter o póstero anterior, em que a radiação ionizante ela incide primeiro no dorso do paciente para impregnar o cassete na face ventral do paciente. Aqui aqui é a póstero anterior, né? Aqui que é a antero-posterior, em que eu estou primeiro incidindo na face anterior para depois vai impregnar o cassete pela face posterior do paciente. Aqui é em perfil, né? Que a radiação ionizante ela incide primeiro na face lateral do paciente e impregna o cassete também na face lateral. Então está aqui esquematicamente a póstero anterior, a antero-posterior, né? Como fica a representação aqui? É o mesmo paciente, só que eu estou vendo ele em incidências diferentes, né? E aqui em perfil. Além disso, a gente ainda falou, né, da tomografia computadorizada, né? A gente reservou ela mais para discussão de alguns pontos de alguns pacientes nas nossas práticas lá no HUT, né? Então, hoje a tomografia computadorizada, ela ainda é um método caro, ele exige um equipamento bem mais complexo, com pessoa com treinamento bem mais acentuado quando comparado à radiografia de tórax para realizá-la, né? São múltiplos cortes de 10 em 10 milímetros. Eu consigo diferenciar melhor estruturas como osso, tecido mole, parênquima pulmonar, né? Só que hoje eu tenho uma variante dela, que é a tomografia computadorizada de alta resolução, em que os cortes podem ser de até 2 em 2 milímetros. E eu ainda posso lançar a mão do contraste. Eu injeto contraste, geralmente uma solução de iodo, né? Que vai impregnar. Se o paciente tiver um abscesso, ela impregna melhor. Atividade neoplásica, ela vai impregnar melhor. E eu consigo visualizar melhor e localizar melhor essas alterações, né? Então, as indicações da tomografia computadorizada é avaliar mediastino, é o melhor, porque o mediastino é muito pobre as informações que a radiografia de tórax me fornece no mediastino, né? Estadiamento de neoplasias de pulmão, pesquisa de tromboembolismo pulmonar, naquela fase em que eu falei para vocês, eu injeto contraste e vou ver qual é o preenchimento da árvore de irrigação do pulmão, né? Avaliação dos brônquios, né? Quando eu tenho dúvida na radiografia de tórax e quero caracterizar melhor lesões parenquimatosas pulmonares e pleurais, detecção precoce de dores torácicas, o paciente fez o teste de esforço, não foi conclusivo, está afastando evento coronariano, né? Evento cardíaco. Vamos fazer a tomografia. Será que esse paciente não tem outra coisa que justifique essa dor no tórax dele, não? Pacientes assintomáticos com risco de doença coronariana e paciente pós-angioplastia, que é o score de Kautsky, que é a angiotomografia de artérias coronarianas. Você injeta contraste, você vai estudar como são as artérias do coração do paciente, né? Outro exame que a gente falou, né, falou bem dele ao longo do nosso curso, foi o ecocardiograma, né, que é um método diagnóstico das estruturas do coração que se baseia. Tudo que a gente viu para trás é radiação ionizante. Aqui não, vai ser ultrassonografia, é som aqui, né? Então, é um exame que ele é operador dependente, então a qualidade da informação, a veracidade da informação, né, ela é melhor quanto melhor é a formação do ecocardiografista e mais experiência ele tem, né? Então, ela é um exame muito bom para eu avaliar sopros, como é que está o funcionamento de válvulas cardíacas, como é que está como é que está o tamanho das câmaras cardíacas, como é que está a espessura do miocárdio em si, né? A gente também falou dos marcadores de necrose miocárdia, que a gente reforçou bem mais na nossa aula de semiologia de síndrome coronariana aguda, né? Que a gente vai ter a troponina, que ela tem maior sensibilidade e especificidade, ela já tem uma elevação de 2 a 3 horas após infarto, podem chegar até 6 horas, ela já começa a elevar após o evento de dor, né? O ruim é que ela pode persistir elevada por dias no sangue do paciente. Quanto a CKMB, né? Ela se eleva 6 horas, né, após o evento isquêmico, né, no coração do paciente e começa a ter recaídas com 36 a 48 horas. Com semiologia das síndromes pleuropulmonares, pessoal, a gente viu sobre síndromes brônquicas, pulmonares e pleurais, né?
Nas síndromes brônquicas, a gente viu a síndrome tipo obstrução, que é aquela em que o lúmen dos brônquios e bronquíolos, por mecanismo inflamatório, reacional, eles vão reduzir o lúmen e o ar vai passar por uma estrutura mais, por um lúmen reduzido e mais rarefeito. Então, esses pacientes, eles podem ter tiragem inspiratória, o frame tóraco vocal é normal ou diminuído, podem ter hipersonoridade, geralmente a ausculta pulmonar pode ser normal, mas nos casos em que o paciente está em crise, ele vai ter sibilos, né? E uma das principais causas vai ser asma brônquica. Nas causas de infecção, pessoal, que a gente vai ter a bronquite aguda e a bronquite crônica, a gente viu que o exame físico é bem pobre nesses pacientes. Então, não esperem vocês encontrarem muita inspeção, não esperem vocês encontrar muita impalpação, nem percussão. Quando a gente tem sorte, a ausculta ainda pode ter sibilos, roncos e alguns estertores, mas via de regra, o exame físico desses pacientes é normal, principalmente quando eu falo a respeito de bronquite aguda. E exames complementares, professor, também é muito pobre os achados em exames complementares. Por isso que o diagnóstico dessas entidades é eminentemente clínico, é você conversando com o paciente. Nas síndromes de dilatação, o que vai acontecer aqui é uma destruição, né, da estrutura anatômica dos brônquios e bronquíolos, né? O exemplo que a gente falou foi sobre bronquiectasias. Geralmente, a evolução de uma bronquite crônica, de infecções de brônquios e bronquíolos, ela é revolução de alguma coisa, síndrome de dilatação. Na inspeção, o paciente ele pode ter uma expansibilidade normal ou expansibilidade diminuída. O frame tóraco-vocal pode estar normal ou aumentado com a avançada doença, né? A percussão pode ter um som normal de submaciçez e a ausculta é um pouco mais rica, né? A gente tem estertores grosseiros bem localizados, a gente pode ter sibilos, né? E o exemplo é a bronquiectasia. Nas síndromes pulmonares, né? A gente viu falar da de consolidação, atelectasia, hiperaeração e congestão passiva dos pulmões. Na de consolidação, pessoal, o exemplo é pneumonia bacteriana, que foi o que a gente mais viu, né? E usou como exemplo, né? Expansibilidade vai estar diminuída, frame tóraco-vocal, quando eu vou palpá-lo, ele vai estar aumentado. Na percussão, eu vou ter um som de maciçez ou submaciçez, e a ausculta eu posso ter uma ausculta mais rica, né? Com respiração brônquica ou broncovesicular em locais fora da normalidade, né? Principalmente em bases de pulmões. Lembre-se que bronco e broncovesicular eu vou encontrá-la mais a nível de terço superior, mas eu encontrando ela com um paciente com história positiva, posso falar a favor de evento patológico em curso. A atelectasia, pessoal, é a síndrome em que eu tenho uma obliteração, consumo não é nem consumo, né? Como eu vou dizer assim, de forma bem grosseira, assim, o parênquima pulmonar, ele murcha, ele oblitera, né? Então, esses pacientes, a gente vai ter uma expansibilidade diminuída, às vezes eu posso ter retrações intercostais, frame tóraco-vocal diminuído ou abolido, sons de maciçez ou submaciçez, posso ter uma respiração broncovesicular ou, na maioria das vezes, que eu vou ter um murmúrio vesicular abolido ou diminuído no local atelectasiado. Aí, são causas que vão fazer obliteração de brônquios e bronquíolos. Professor, mas você não disse que é uma síndrome pulmonar. Mas lembrem-se que o brônquio, ele é obliterado, o ar não vai passar e o parênquima pulmonar vai obliterar. Então, neoplasia brônquica, corpo estranho intrabrônquico, tá certo? A síndrome de hiperaeração é aquela em que eu tenho destruição das zonas de troca, né, dos alvéolos pulmonares. Exemplo principal é enfisema pulmonar, né? Vou ter expansibilidade diminuída, tórax em tonel, nas formas mais avançadas da doença. Frame tóraco-vocal diminuído, né? A percussão, posso ter um som normal ou um som de hipersonoridade em formas mais avançadas e o murmúrio vesicular vai ser diminuído. Né? Congestão passiva dos pulmões é insuficiência ventricular esquerda com edema agudo de pulmão como principal causa. Expansibilidade vai estar normal ou diminuída, frame tóraco-vocal vai estar normal ou aumentada a palpação, enquanto na percussão eu posso ter um som de submaciçez ou uma sonoridade normal. A ausculta eu vou ter estertores finos, principalmente em bases, e com a evolução da doença eu posso chegar até ter sibilos, que é o que a gente chamou de asma cardíaca, né? Por fim, nas síndromes pleurais, né?
a gente vai ter o seguinte, as síndromes pleurais a gente viu falar sobre pleurite aguda, né? E é um processo inflamatório da pleura, né? Em que um lúpus eritematoso sistêmico, ele pode evoluir com a pleurite, né? A gente vai ter expansibilidade diminuída, principalmente no local mais acometido, frame tóraco-vocal diminuída, a percussão, a sonoridade pode ser normal ou ter som de submassa 6, e a ausculta principal, que é o que mais chama a atenção nesses casos, é o atrito pleural. A pleurite crônica, que geralmente é uma evolução da pleurite aguda, ou quando eu tenho uma lesão crônica daquela pleura, né, que vai fazer um espessamento de pleura, eu posso ter retração torácica, expansibilidade diminuída. Na palpação, frame tóraco-vocal é diminuído, som de massa 6 ou submassa 6, e o murmúrio vesicular vai ser diminuído, principalmente no local que está sendo acometido. O derrame pleural é a presença de líquido no espaço pleural, então expansibilidade, frame tóraco-vocal diminuídos ou abolidos. Vou ter a percussão massa 6, né? E a ausculta, o murmúrio vesicular ele vai estar abolido, lembrando, no local de derrame. Muitas vezes o que a gente tem, pessoal, são síndromes associadas, né? A gente pode ter uma síndrome de condensação associada com derrame pleural. Então, a gente pode ter essa associação das duas síndromes, né? Enquanto no pneumotórax, né? Que eu vou ter A no espaço pleural. Então, expressão vai ser normal, ou a gente tem abaulamento, né? No local que está sendo acometido com pneumotórax. Sempre pesquisar, porque muitas vezes pode acontecer por ferimento de arma de fogo, ferimento por arma branca em região torácica. A palpação frame tóraco-vocal é diminuído, eu vou ter uma hipersonoridade e um som timpânico, né? E no local em que está o pneumotórax, o murmúrio vesicular vai ser diminuído, tá bom? Semiologia da insuficiência cardíaca, pessoal. Pelo que a gente falou lá, a gente viu que ela é bem complexa, a definição dela, né? Só as classificações a gente viu que é um amontoado de classificações, né? Isso mostra que é uma doença bem heterogênea e bem complexa. Mas no final das contas, o que é que vai acontecer? O coração, ele é incapaz de ofertar oxigênio adequadamente aos tecidos. E como é que essa incapacidade se instala? Ou porque ele tem dificuldade de se relaxar para se encher de sangue, ou porque ele tem dificuldade para se contrair para ejetar o sangue, né? Pelo que a gente viu, um paciente que faz um infarto agudo do miocárdio, se ele não trata, não faz nada, ele pode evoluir para insuficiência cardíaca. No final das contas, vai ser o que vai matá-lo, vai ser a insuficiência cardíaca. Então, ela é uma complicação que basicamente vai acontecer em todas as cardiopatias, se não tratada, né? Então, a gente viu que tem fatores de risco, são idade avançada, maior do que 65 anos, sexo masculino, sobrepeso e sedentarismo. A gente tem outras causas, como uso de substâncias que vão lesar diretamente o miocárdio, como toxinas, né? Uso de cocaína, deficiência de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, né? Uso abusivo de álcool e reações autoimunes, né? No Brasil, a gente tem um destaque que as zonas endêmicas ainda têm uma grande contribuição à doença de Chagas como causa de evolução para insuficiência cardíaca. Classificação, pessoal, a gente viu, né? Tem uma classificação, duas que eu botei aqui, que eu vou chamar a atenção, mas a gente viu que ela é com relação à duração, se é aguda, menor do que 6 meses, ou crônica, maior do que 6 meses. Se ela tem manifestação de VD ou VE ou mista. Quanto ao débito cardíaco, se é de alto ou baixo débito. Quanto à fração de ejeção, né? Se é uma sistólica ou diastólica. Quanto à classe funcional NIRA, opa, essa daqui é importante, né? Quanto à estabilidade compensada ou descompensada, e quanto ao perfil hemodinâmico. Na classificação NIRA, né? Dentre todas as que a gente viu, né? A gente vai trazer duas, né? Que é a classe funcional, né? Na classe funcional NIR, da New York Heart Association, a gente tem quanto grau de limitação. Classe 1, o paciente não tem nenhuma limitação, né? Classe 2, o paciente tem leve limitação das atividades físicas, né? Mas quando ele adota o repouso, o paciente melhora, né? Então, atividades ordinárias como varrer uma casa, subir lance de escada, podem resultar em fadiga para esse paciente. A classe 3 é aquele que ele tem limitação acentuada das atividades físicas. Atividades menores do que a ordinária podem provocar aparecimento de sintoma. O que é uma atividade menor do que a ordinária? Pentear o cabelo, se alimentar, abotoar uma camisa, né?
Enquanto a classe 4 é aquela que, mesmo o paciente no repouso, ele tem desconforto, ele tem limitação das atividades dele. Aqui foi aquele trabalho que eu falei para vocês, que como a classe 2 e 3 gera um pouco de dificuldade na classificação, o paciente é 2, é 3, o que é a limitação para esse paciente ou não, né? E a maioria dos estudos que a gente tem, eles são baseados em classe funcional, né? Pela New York Heart Association, então as drogas, condutas contra a limitação de cuidado, condutas contra indicações de abordagens cirúrgicas, conduta e muita coisa mexe, pessoal. Por exemplo, um paciente com classe funcional 4, que chegou no serviço, em que ele está fazendo uma síndrome de baixo débito, está fazendo uma síndrome cardiorrenal, então o rim está indo para o espaço, está precisando de alisá-lo. A classe funcional é muito importante, porque o nefrologista vai usá-la. Poxa, será que esse paciente vai se beneficiar ou não, porque ele é classe funcional 4? Então, será que não está na hora de novas classificações? Já tem tantas, mas não está na hora de bater o martelo com uma classificação que ela represente e consiga abarcar melhor esses pacientes? Né? É só um questionamento. Né? A gente viu as que são em estágios também, é outra classificação interessante, na qual a gente tem estágio A, que é o paciente que ele tem fatores de risco, que a gente vai trabalhar a prevenção de lesão, então tratar a hipertensão agressivamente dele, tratar o diabetes dele, mandar ele para um grupo de alcoólatras anônimos se ele bebe demais. Né? A classe B é aquela que o paciente tem lesão estrutural, ele já está, os mecanismos de compensação do coração dele já estão se instalando, mas ele ainda não tem sinais de C. Né? Aqui eu já inicio o tratamento específico para insuficiência cardíaca. A classe C, pessoal, é aquele em que o paciente ele tem a lesão estrutural do coração e tem sintomas de insuficiência cardíaca. Aqui é tratamento com sintomáticos. Na classe D é aquele que, mesmo com tratamento, o paciente tem manifestações clínicas e tem insuficiência cardíaca refratária, tá bom? As manifestações, né, principais da insuficiência cardíaca é dispneia os esforços. Acho que é um dos mais importantes sinais de insuficiência cardíaca, principalmente ventricular esquerda. Né? Na anamnese, a gente tem que descartar que essa dispneia não é oriunda de outras causas, como infecção por H1N1, Covid, não é oriunda de um pneumotórax, então você tem que descartar que essa dispneia é oriunda de outras causas. Né? Então, a principal diferença para os outros, pessoal, é o grau de atividade necessária para o sintoma, né? Então, o paciente ele vai dizendo ao longo do tempo que vai piorando, né? Quanto mais o tempo vai passando, menor é a quantidade de esforço para ele desencadear a dispneia, né? Nos idosos não é uma queixa comum e uma regra importante. Quanto menor a intensidade do esforço para a dispneia, então o paciente que ele está cansando porque está abotoando a camisa dele, maior vai ser a disfunção ventricular dele, tá certo, pessoal? No exame clínico, o que chama a atenção desses pacientes nos sinais vitais é a taquicardia sustentada, né? Principalmente em repouso, esses pacientes eles podem ter taquicardia, né? Quando a insuficiência cardíaca já está estabelecida, né, é um achado prevalente, né? O ictus ele pode estar desviado na cardiomegalia, ele vai se localizar mais de encontro à borda lateral da caixa torácica, né? Vai se afastar mais da região external, o ictus, da região hemiclavicular, que é onde normalmente a gente vai encontrá-lo, né? A gente pode ter presença de B3 e B4, que eu falei para vocês, é importante achado clínico para poder dar o diagnóstico da doença, porque lembrem-se que nos critérios de Framingham, de Bosch, eles são usados como critérios para diagnóstico, né? Posso ter sopros sistólicos nesse paciente, principalmente quando é oriundo essa insuficiência cardíaca dele de valvulopatia do tipo regurgitação mitral tricúspide. É uma causa de perfonese de B2, que eu vou auscultá-la melhor no foco pulmonar, né? Nos pacientes que estão fazendo síndrome de baixo débito, eu vou ter um pulso fino ou alternante. E na ausculta pulmonar, se eu encontrar crepitação ou sibilos, né, na asma cardíaca, é pensar em sinais de sobrecarga de volume. Esse paciente provavelmente pode estar fazendo uma síndrome de congestão passiva dos pulmões, tá bom? Na radiografia de tórax, que eu vou ter a cardiomegalia, chama a atenção que nem todo paciente que tem insuficiência cardíaca, necessariamente ele tem de ter cardiomegalia.
Lembrem-se que tem insuficiências cardíacas que se instalam com menos de 6 meses. Então, um paciente que teve um infarto agudo, extenso de parede anterior, ele pode evoluir com insuficiência cardíaca. Só que o coração não vai ter tempo de se remodelar e de se readequar a essa nova vida desse coração. Então, não esperem que... Opa, professor, então, não encontrei cardiomegalia. Esse paciente, definitivamente, ele não tem insuficiência cardíaca. Não é bem isso, né? O ecocardiograma é um exame muito utilizado, né? A gente falou lá que o ecocardiograma dá para eu calcular a área cardíaca, dá para eu calcular a fração de ejeção desses pacientes, dá para eu ver o tamanho das câmaras cardíacas dele, né? E falei também do BNP, né? Que é o peptídeo natriurético cerebral, né? Que é um peptídeo que é produzido pelos ventrículos, que quanto maior eu tenho disfunção ventricular, maior é a quantidade do BNP circulante no organismo, tá bom? Lembrando e reforçando, BNP não é sinônimo de insuficiência cardíaca. Existem outras causas que podem aumentar a BNP. Não é o exame padrão ouro para você diagnosticar insuficiência cardíaca, tá bom? Com relação ao eletrocardiograma, pessoal, a gente viu que o eletrocardiograma ele vai registrar as diferenças dos potenciais elétricos, né? Que são gerados pelo coração, vai ser interceptado por eletrodos que são distribuídos ao longo do corpo do paciente, seguindo uma sistematização aceita internacionalmente, né? Esse registro elétrico do coração ele vai ser amplificado e registrado pelo eletrocardiógrafo, né? E a interpretação eu tenho de considerar dados clínicos do paciente. Lembre-se que o eletrocardiograma ele é uma fotografia de momento. Então, professor, então quer dizer que se o paciente chegou, o eletrocardiograma veio normal, eu vou liberá-lo para casa se o eletrocardiograma... Mas, professor, o eletro está normal, o paciente diz que está com dor, mas o eletro está normal. Não façam isso. O eletrocardiograma ele é um exame que ele depende de interpretação clínica dos dados do paciente. Essa é a validade dele. Então, mesmo ele normal, priorizem a clínica do paciente, tá certo? Então, aqui é a distribuição das derivações periféricas, né? E aqui é as derivações precordiais, né? PD, PE, BE, né? Que é o eletrodo vermelho, né? Que vai ficar localizado no braço direito, o amarelo que localiza no braço esquerdo, no pé esquerdo fica o verde, aqui fica o neutro, né? No pé direito. E aqui as derivações precordiais, né? Por que é importante as derivações, pessoal? Lembra que eu falei para vocês, né, que as derivações elas vão dizer qual é a área do coração que está sendo acometida. Então, de V1 até V6 eu tenho parede anterior, e na parede anterior eu tenho anteroseptal, septo médio, septo baixo e região apical. Parede lateral alta D1 AVL, parede inferior D2, D3 e AVF, e por assim vai. Ventrículo direito, V3R, V4R. Então, a derivação, então, o paciente que está suprando de V1 até V5. Então, ele está tendo um infarto extenso, pegando parede anterior, provavelmente o lado esquerdo do coração dele. Bom? Aqui as ondas que eu vou encontrar num traçado de eletrocardiograma normal, que é a onda P, complexo QRS, onda T, onda U, né? Fica melhor quando a gente interpreta ela nesses pontos, né? Lembrando que cada quadradinho desse, né, eu vou ter um quadradinho pequenininho aqui, né? O eletrocardiograma ele é impresso num papel quadriculado, em que cada quadradinho no eixo das abscissas eles representam tempo, que vai ser 0,04 segundos, enquanto no eixo das ordenadas eu tenho voltagem, né? Então, cada quadradinho pequeno representa 1 milivolt, né? E aí a gente vai ter algumas ondas, né? A onda P, que ela reflete a atividade elétrica nos átrios, saindo do nó sinoatrial e se distribuindo ao longo dos átrios, né? Ela é estreita e pouco profunda, ela tem uma voltagem máxima, né, de 0,25 milivolts, com um tempo de 0,08 a 0,1 segundo de duração. Ela é positiva em todas as derivações, com exceção de AVR, que ela é negativa, e se a onda P está negativa em todas as derivações, pensar se os eletrodos estão certos, se o paciente não tem um marca-passo ectópico, né, ou se ele tem dextrocardia, né, se o coração dele está girado ao contrário. A onda Q, pessoal, ela marca o início, né, o intervalo PR, né, ele é importante,
Porque esse intervalo PR, pessoal, se vocês forem dar uma olhada lá nas arritmias, nas bradiarritmias, né, atrioventriculares, é esse espaço bem que vai definir se eu estou diante ou não de uma bradiarritmia atrioventricular. Porque ele mostra, porque lembre-se que no átrio ventricular vai ter uma lentificação do impulso elétrico, né, para depois ser distribuído para os ventrículos, né. Então, esse é o espaço PR. E aí a gente onda na onda Q, que é a primeira onda do complexo QRS, né? Ela é estreita e pouco profunda, tem menos do que 0,04 segundos de duração, tem 2 milímetros de profundidade. Geralmente, pessoal, se vocês forem olhar, ela não excede mais do que 20%, 25% do QRS. Em V1 e V2 eu não vou consegui-la ver, né? E em V5 e V6, ela é pior ainda, que ela não consegue representar nem 15% do complexo QRS. Essa onda aqui, ela tem uma importância, né? Quando vocês forem estudar lá a semiologia das síndromes coronarianas agudas, vocês vão ver que ela é um dos pontos, que é a onda Q patológica, ela define as áreas de fibrose do coração, que é quando o paciente já infartou, aquele tecido foi substituído por área fibrosada, ali aparece a onda Q patológica no eletrocardiograma dele, né? Complexo QRS, ele vai representar como um todo a atividade elétrica nos ventrículos, né? É a despolarização dos ventrículos. Ele varia de 0,06 a 0,1 segundos, né? É importante mecanismo de definição quando vocês estudaram, quando vocês forem estudar a aula gravada de semiologia das arritmias ventriculares, das taquiarritmias ventriculares, porque é isso que vai definir. Se o complexo QRS ele tem duração maior do que o normal dele, né? Aí é isso que define se eu estou diante de uma arritmia atrioventricular, de uma taquiarritmia ventricular, né? Ela é o que possui a que possui a maior gama de variações morfológicas entre todas as derivações, é o complexo QRS, né? A onda que é a primeira onda do complexo QRS. Sempre é negativa, como a gente viu no slide anterior. A onda R, ela é a primeira onda positiva do complexo QRS, né? E aparece após a onda R. E se o paciente, pessoal, ele não tem, né, essa característica normal da onda Q ser positiva, da onda R ser positiva, e sempre as ondas Q forem positivas, pessoal, pode ser sinal de necrose do miocárdio, né? E também, quando o complexo QS, né, a gente vai ter, quando eu tenho um aprofundamento da onda Q representando áreas de fibrose no coração. Né? A onda T, ela representa a repolarização dos ventrículos, né? Tá aqui a onda T, né? Ela tem uma menor amplitude do que o QRS, ela é positiva em todas as derivações, com exceção de AVR, em que ela é negativa. Às vezes eu posso confundir onda T com onda P, mas a onda T, pessoal, ela é assimétrica. A onda P, a porção ascendente é igual à porção descendente, enquanto a onda T não, pessoal. A porção ascendente, geralmente, ela é mais lenta que a descendente, né? Ela tem uma amplitude máxima de 5 milímetros nas derivações periféricas, pessoal, e nas derivações precordiais, né, que é de V1 até V6, ela pode ter uma duração de menos de 15 milímetros, né, V1 até V6. A onda U, pouca aplicabilidade clínica, né, a gente conversou sobre a onda U, né. O que a gente viu é que a onda U, ela é mais evidente nas derivações de V2 e V3, né. Ela tem aproximadamente 0,33 milivolts, ou 11% da onda T. Ela é melhor observada em frequências abaixo de 65 batimentos por minuto, né? Ela geralmente é positiva nas derivações precordiais e negativa na derivação AVR. Aqui eu trouxe até para vocês, né, uma atualização sobre onda U, né? E o que ele reforçou foi que, infelizmente, a onda U ainda continua com pouca aplicabilidade clínica. Até hoje a gente não sabe, são várias teorias do que seria a onda U, né? O que acredita-se que seja a repolarização do sistema de His-Purkinje, né? Mas algumas utilizações é porque em algumas taquiarritmias a onda U pode aparecer, né, de forma aberrante, mas pouca utilização clínica. São taquiarritmias bem raras, né? Outro ponto importante que a gente falou foi sobre a definição do eixo do coração, né? Então, o eixo cardíaco, pessoal, é o que eu vou ter de ver no eixo cardíaco? É como se ele definisse qual é a soma de todos os vetores
de despolarização dos ventrículos, né? É a direção principal elétrica do ventrículo na atividade elétrica daquele coração, né? Os eixos, eles podem ser normal, o eixo ele pode ser normal, pode ter desvio à direita, pode ter desvio à esquerda, pode ter um desvio extremo à direita. São só desvio extremo, né? Que é quando ele está de menos 90 a menos 180 o eixo. A gente tem duas fórmulas de calcular. Uma, que é a forma prática, né? Que é a que eu aconselho vocês a utilizarem, a forma prática, né? Que é se o QRS em D1 e AVF está aqui, D1 e AVF é positivo, o eixo é normal, a gente não vai se estressar, não vai atrás de mais nada. Então, QRS positivo em D1, QRS positivo em AVF, eixo normal. Se ambas as derivações, o QRS ele é negativo em D1 e AVF, o eixo ele tem um desvio extremo, né? Se em D1 ele é negativo, então, D1 ele é negativo. E em AVF ele é positivo, o eixo ele tem desvio à direita. Agora, o ruim é quando ele é positivo em D1 e em AVF ele é negativo. Aí eu tenho de avaliar como está esse QRS em D2. Se ele é positivo em D2, o eixo ele é normal. Se ele é negativo em D2, o eixo tem desvio à esquerda. Tá bom, pessoal? Então, essas são as situações do desvio, do avaliar o eixo do coração. A gente viu, né? Algumas aplicabilidades dela que me perguntaram, professor, e por que eu tenho que saber o eixo? Pronto, para eu saber se o paciente tem sinais de sobrecarga de ventrículo direito, um dos critérios, ele tem que ter desvio à direita. Mas, professor, então, essa é a importância da definição do eixo cardíaco, tá bom? E outras situações clínicas que vocês vão precisar usar lá na frente. Bom, outra forma, para quem quiser, né? Mas isso eu deixo a trecho de curiosidade. Se vocês tiverem uma calculadora de eixo, hoje fica até disponível na internet, né, pessoal? Vocês vão medir o QRS em D1 e medir o QRS em D3, né? E vão colocar a amplitude do QRS em D1 e a amplitude do QRS em D3, né? E calcular. Né? Ela usa o sistema hexaxial de Bailey, né? E ele vai te dar exatamente o ângulo, né? 48 graus, o eixo ele é normal. Mas para isso, infelizmente, eu preciso de uma calculadora de eixo, tá bom? Na internet hoje tem disponível, para quem tiver curiosidade, pegar um eletrocardiógrafo, poxa, eu vou calcular aqui. Então você calcula em milímetros, quanto é que está esse QRS em D1, quanto é que está esse QRS em D3, joga na calculadora de eixo e ele vai lhe definir qual é o eixo do eletrocardiograma, tá bom? Pessoal, foi uma revisão bem rápida, né, pessoal? Hoje é o nosso último encontro, creio eu, né, de aulas teóricas, né? Amanhã será a nossa prova, né? Infelizmente eu não vou poder acompanhar a prova, pessoal, mas o professor Eugênio vai aplicar a minha prova. Então vocês vão fazer a prova dele e vão fazer a minha prova. De antemão eu desejo boa sorte na realização da prova. Não se preocupem, está uma prova a nível da prova passada, né, pessoal? Então não é uma prova difícil. Muito tema do que a gente viu, né? Vocês perceberam que eu cobro muita coisa do que a gente vê mesmo nas nossas aulas, tá certo, pessoal? Foi um prazer imenso estar com vocês esse período. Eu espero muito que a partir do período que vem a gente não tenha mais esses negócios de aulas, metade turma lá, metade seja mesmo todo presencial, né, pessoal? E agradeço muito, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu vou encontrá-los novamente, né, com fé em Deus, encontro vocês, né, no segundo momento, no internato. Né, então eu já encontro vocês com uma bagagem maior, cobro vocês mais, né? Porque vocês já vão ter muita noção de muito mais coisa, né, pessoal? E é interessante, né? Porque eu já encontro vocês ali já na pressa para pegar o CRM, né, pessoal? Aproveitem o internato de vocês, aproveitem cada etapa, pessoal. Aproveitem esses estágios, aproveitem essas disciplinas básicas, né, pessoal? Porque eu vejo que é diferenciado o estudante que chega lá na frente, tem uma boa noção de fisiologia, tem uma boa noção de propedêutica, tem uma boa noção de clínica, tem uma boa noção de cirurgia, se torna um interno bem diferenciado, né? E quando chegarem no internato, pessoal, eu sei que a gente fica desesperado para querer passar para a residência, né? Mas quando eu fiz o internato, eu tomei uma decisão. Cara, eu também
Eu comprei o Medicurso, né? Na minha época, não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Mas eu fotocopiei o Medicurso, né? Dos colegas, né? E estudava em casa, né? Mas quando vocês chegarem no internato, aproveitem do seguinte ponto, pessoal. Chegou o paciente, resolvam a vida dele. Chega em casa, vão, poxa, então paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Valer todo o capítulo de insuficiência cardíaca que fixa na mente de vocês. Poxa, peguei hoje um paciente com feocromocitoma, né? Você vai chegar em casa e ler tudo, opa, hipertensão, sudorese fria. Opa, ainda estão dosando ácido manilvandélico. Estou dizendo isso porque apareceu recentemente, eu tive de estudar, porque sempre a gente fica estudando, pessoal. Mas o que eu estou falando para vocês é, aproveitem dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui para resolver a vida dele, para estudar o caso dele, para me inteirar do caso dele? Porque vocês vão ver que vocês vão se tornar médicos bem melhores, tá certo? E a residência vai vir por tabela passar na residência, tá certo, pessoal? Foi um prazer, viu? E até agora no internato, tá bom, pessoal? Professor, Oi, pode falar, Luma. a prova vai ter quantas questões? 10, são 10 questões, viu? Lembrando, quem fizer 10, o ponto vai ficar só o brinde mesmo do professor, viu? Não vai ficar, infelizmente, vai ser 11, eu não vou acrescentar na prova passada, tá certo? Então, 10 pontos, né? E quem entregar, né, tem direito a um pontinho, né? Então, se tiver 9, tirar 9, tira 10. Se tiver 10, vai tirar 10 de qualquer jeito, tá bom? Obrigada. Certo? Pois um abraço, pessoal, e boa sorte, bons estudos, viu? Tchau. Obrigada, professor, pela revisão. Até logo. Até logo. Tchau.